Nosso pastor, ó Pai, nesta noite, Senhor, usa ele como instrumento, ó Pai, da Tua palavra nesta noite. Que essa palavra venha, Senhor, como, Senhor, uma faca de 2 gumes, ó Pai, penetrante na nossa alma, e venha, Senhor, está, Senhor, separando a carne do nosso espírito, Pai, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa a vida do Teu Filho, Pai. Que toda glória, toda honra, todo louvor e adoração sejam os teus, Senhor, e que tu possas verdadeiramente visitá-lo de uma maneira especial nesta noite, usando a vida dele, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Está bem frio hoje, né? Mas vamos lá. Hoje é o 7º dia dos estudos que a gente está vendo aí, né? O estudo sobre o Espírito Santo e o novo coração. Hoje a gente vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito. Amém? Amém. Estou bem sentado para você ficar mais à vontade. Aleluia. Quando nos falamos do Espírito Santo de Deus, né? Eu gosto muito porque o Espírito Santo de Deus nos deixa a gente muito à vontade, né? Eu confesso que quando eu entro na presença de Deus, que eu dou lugar para o Espírito Santo de Deus, eu não tenho pressa de ir embora. Eu não tenho pressa de parar, de meditar ali na palavra do Senhor, né? Que é muito bom quando a gente damos lugar para o Espírito Santo. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gálatas 5:16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Fiel, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Mas digo ainda no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne anseia o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E se opõe em um outro, para que não façais o que quereis. Se sois, porém, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E as obras da carne são manifestas, no quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, facções, dissensões, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes, estas contra as quais vós provinham, como antes já previ, o que praticam as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito Santo são gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e desejos. E se viveram pelo Espírito, andemos da mesma forma pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Quando a gente fala de Espírito Santo de Deus, aqui nos fala que quando andamos com o Espírito, como andamos pelo Espírito, andamos em Espírito. Agora, quando andamos pela carne, andamos com a carne. Ou seja, não tem como dar lugar para as duas coisas. Não tem como viver com a carne e viver com o Espírito. Não tem como eu viver lá fora pela carne e chegar aqui dentro e querer viver pelo Espírito. Não adianta eu querer de 24 horas tirar 2 horas para viver no Espírito e o restante viver na carne. Hoje estamos vivendo dentro das igrejas
os cristãos flex, né? Ou seja, lá fora eu vivo carne e aqui dentro eu vivo o Espírito. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque quando a gente vivemos essas duas coisas, nós trazemos maldições para as nossas vidas. Aleluia! Porque nós automaticamente a gente desobedecemos a Deus. Quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus para habitar sobre nossas vidas, Ele vem, faz um trabalho, limpa nosso coração, deixa a casa limpinha. Aí você sai daqui para fora, você fala, já vivi Espírito lá dentro, lá fora, posso viver pela carne? Não, não. Mal sabe você que a gente tínhamos que viver pelo Espírito todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Aleluia! Porque se você ler a Bíblia lá fala que a gente não tinha muita escolha. Porque a Bíblia nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que foi pago por um preço muito alto, que foi o preço da cruz. Ou seja, se você foi pago por um preço muito alto, você não tem muita escolha do que fazer. Você tem que fazer o que é aquilo que Deus te manda. Não que é aquilo que você quer. Por diversas vezes você quer viver dentro do Espírito, mas viver do seu jeito. Não. Você quer continuar pecando, fazendo as mesmas coisas do mundo e viver em Espírito. E nós precisamos ter um discernimento. Estamos vivendo em alguns tempos que as coisas estão meio confusas dentro da igreja. Nem sempre aquele que pula, aquele que está ali falando em línguas, ele está em espírito. Aí você, nossa, é verdade, meu irmão. Aleluia! Já tivemos ocasiões e encontro com Deus que manifestavam os demônios e alguns, nossa, como ele está no espírito. Mas não era, porque a gente teve um discernimento. O abençoado não podia ver o pastor que ele já começava a voar e já... Mas tem alguma coisa de errado. E a gente fomos orar e no final a gente tivemos que expulsar legiões de demônios. Por quê? Ele vivia na carne, não vivia em espírito. Aleluia! E o demônio, ele vem para nos confundir. Às vezes você fala assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, tal. Mas meu amigo, se você for batizado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus habita sobre a sua vida, você não pode ser mais dar lugar para a carne. Como você vai continuar dando lugar para a carne para viver em Espírito? Aleluia, Deus! Como você pode viver em Espírito e você não suportar nem seu irmão? Você não falar com seu irmão? Ou você vive em Espírito por todo, ou você não vive. Aleluia! Você não pode dar lugar para os dois. Ou você dá lugar para o Espírito, ou você dá lugar para a carne. E estamos vivendo nos últimos dias que as pessoas elas estão dando mais lugar para a carne do que para o Espírito. As coisas do mundo elas estão nos afastando da presença de Deus. É muito triste isso, porque você viver em Espírito é muito bom. Você tem intimidade com Deus. Quando você ora, se prostra perante a Deus, e Deus responde ali. Aleluia! Mas infelizmente dentro das igrejas, as igrejas estão perdendo essa essência. Quer viver em Espírito. As pessoas, elas... Como eu posso viver em Espírito se eu não tenho mais amor? Eu falo que eu vivo em Espírito e eu só ando triste dentro da igreja. Só ando cabisbaixo. Os irmãos quase não estão te vendo mais dentro da igreja, que você está ali todo encolhidinho. Aleluia!
Quando eu vivo em Espírito, eu sou contente, sou alegre, independente das dificuldades. Eu tenho problema também, como todos vocês. As coisas não estão fáceis para ninguém. Mas nada pode apagar a felicidade do Espírito Santo dentro de mim. Aleluia. Às vezes eu venho até dentro do carro conversando com Deus. Hoje eu preciso me aquebrantar, eu preciso que Deus fale comigo. Mas quando eu chego ali, eu esqueço meus problemas, as minhas dificuldades, porque eu sei que quando eu passo para dentro, o meu trabalho é servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando eu penso em servir a Deus, quando eu penso nas coisas de Deus, quando eu cuido das coisas de Deus, você pode ter certeza que Deus cuida das nossas coisas. Aleluia. Como eu falo que eu vou viver em Espírito, eu passo daqui para dentro, eu só fico murmurando, só reclamando. Aleluia. Isso não está certo, isso não acontece. Ei, viver em Espírito é chegar alegre no meio das dificuldades, no meio da tempestade, você dar risada e falar: meu, eu não sei de onde vai vir, mas sei que Deus tem a provisão. Aleluia. Agora, quando eu vivo pela carne, eu falo: nem eu acredito mais nisso. Se você for parar para pensar, a gente não tinha direito nem de murmurar. A gente tinha que viver agradecendo todos os dias. Pela misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia sobre nossas vidas. Aleluia. Porque se fosse por nós mesmos, a gente nem estaria mais vivo. Porque quantas as vezes a gente convidando o Espírito Santo de Deus para andar conosco, e no outro dia nós estamos na carne. E não dá para nós os dois juntos. Ô glória. Temos que nos posicionar diante de Deus. E como que todos esses frutos do Espírito Santo, e eu não vivo nenhum. Isso é um Aleluia. sinal que eu não vivo no Espírito. Ô glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Fiel Abram Senhor. suas Bíblias em 1 Coríntios 6,19. Aleluia. Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aqui a parte que eu falei, que a gente não tem escolha, a gente tem que andar em espírito, não na carne, ó, não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Dai glórias, pois a Deus o vosso corpo em vosso espírito, quais pertencem a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Então, automaticamente, quando eu ando na carne, eu estou desagradando a Deus. Verdade, Pai. Porque aqui me fala que se eu fui comprado por um pessoal, eu não mando mais na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus. E por diversas vezes, você quer viver em espírito, mas não quer ter os frutos do Espírito Santo. Aleluia. E agora eu vou dar a entrada sobre quando eu ando em espírito, os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 12. Aleluia. Mas fiel Senhor.
acerca dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais desconhecedores. Vós sabeis que quando eres gentios, fostes conduzidos aos ídolos mudos, conforme fostes conduzidos. Por isso eu quero que compreendais que ninguém que falando pelo Espírito diz Jesus anátema, e ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor e não pelo Espírito Santo. Não há variedade de dons, mas há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há variedade de operações, mas o Deus opera em todos. Opera de tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para proveito de todos. Pois para um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, para outro a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro operações de milagre, para outro profecias, para outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas e distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, quando a gente vive em Espírito, automaticamente os dons do Espírito Santo vêm sobre as nossas vidas. Aleluia! É como eu estava falando ali, como eu estava lendo um pouco sobre a festa de Pentecoste, que ficou todo mundo chapado lá no Espírito, né? Nem tanto que as pessoas acharam que eles estavam bêbados, porque cada um se manifestava de uma forma. Ou seja, eles estavam muito contentes. Por isso que eu digo que quando a gente convidamos o Espírito Santo para as nossas vidas, que andamos em Espírito, eu não posso ficar toda hora cabisbaixo, triste, murmurando. Ô, glória! Isso é um sinal que eu não ando em Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conforta, é aquele que nos deixa contentes. Aí você fala, eu sou cheio do Espírito. Aí você senta lá no fundo da igreja, fica cabisbaixo. Meu, isso não é andar em Espírito. Aleluia! Você pode ter certeza que quando você dá lugar ao Espírito, os dias ficam melhores. Glória a Deus, aleluia. As dificuldades, por pior que elas estejam, elas não vão te tirar essa conexão com Deus, porque você vive em Espírito. Aleluia! Precisamos nos últimos dias viver em Espírito intensamente. Aleluia a Deus. Viver em Espírito não é aqui gritar e falar um monte de coisa e falar, nem sempre. Quem grita muito está vivendo pelo Espírito, às vezes está vivendo pela emoção. Aleluia! Por diversas vezes nos deixamos a nos enganar. Você quer ter certeza que seu irmão anda em Espírito, anda com ele. É verdade. Aleluia! Passa o dia todo. Ele não vai conseguir se esconder muito tempo. Uma hora ele vai. Opa! Temos que viver pelo Espírito intensamente, meus irmãos. Glória a Todos Deus! os dias. Ontem mesmo eu estava no shopping com a minha esposa e minha filha à noite. Aí desceu uma senhorinha pela escada rolante no celular. Nem esperando, ela já veio tropeçando em mim. E ela falou assim para mim, nossa, parece aqueles velhos que ficam assim na escada. Eu falei, minha senhora, a senhora está com a cara no celular, tropeça em mim, eu que tenho culpa. Agora, se eu não vivesse pelo Espírito, eu já ia xingar aquela senhora de tudo quanto era nome, falar que ela era isso, que era aquilo. Eu falei, minha senhora,
A senhora tropeça em mim porque tá com a cara no celular e eu que sou culpado. Aleluia. Meu irmão, quando a gente deixa de viver a nós mesmos e vivemos a Cristo, nós temos outra identidade. Glória a Deus. Viver a Cristo é viver Ele todos os dias, não só aqui dentro, mas lá fora. O bom testemunho. Você não precisa chegar e sair gritando: eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou missionário. Não. Eles vão ver o Espírito Santo em você. Aleluia, glória a Deus. Esse dia um rapaz me parou e falou assim: um profetinho da igreja. Mas ele falou: você já é evangélico, né? Eu falei assim: graças a Deus, sim. Você não precisa ficar falando. As suas atitudes vão te mostrar se você anda Glória no a Espírito. Deus, aleluia. Não sou melhor do que ninguém, eu sou ser humano como todos, sou falho também. Mas todos os dias eu me esforço para andar no Espírito. Porque viver em Espírito, como está disso aqui, que a gente não manda em nós mesmos, não é uma opção, é uma obrigação. Só que nós, por diversas vezes, as dificuldades nos tiram de viver em Espírito para viver na carne. Na primeira dificuldade que você tropeça, você fala: eu não quero mais viver em Espírito, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não quero louvar, hoje eu não quero ministrar dança, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero escutar a voz de Deus. Mas viver em Espírito é assim. É um dia de luta, um dia de bênção, 2 dias de luta, e assim vai. Aleluia. Você acha que viver em Espírito é você viver dentro de uma cápsula onde ninguém te atinge, nada te atinge, você vai ser perfeito, você não vai ter problemas? Vai ter sim. Só que quando eu vivo em Espírito, todos os dons do Espírito me dão sabedoria para administrar as dificuldades. Aleluia. Agora, quando eu vivo na carne, a primeira coisa que eu falo, não vou para o culto. Como se Deus tivesse culpa das suas dificuldades. Por diversas vezes, algumas dificuldades das nossas vidas são causadas por consequência que nós mesmos criamos. E no final, quem paga a conta é Deus. Aleluia. Aí você deixa de fazer as coisas de Deus porque você está nas dificuldades. Automaticamente você começa a fazer as coisas, a obra de Deus, relaxadamente. E fazer a obra de Deus relaxadamente não é viver em Espírito, é viver na carne. Aleluia. Quando eu não exerço meu chamado como Deus quer, eu estou andando na carne. Porque se Deus me manda traçar uma direção, você tem que viver por Espírito assim. E eu falo: não, mas eu quero viver assim, eu estou vivendo na carne. Aleluia. Viver em Espírito é, por mais que esteja doendo, é você estar ali: não, eu preciso fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por mais que você faça e não seja recompensado por algumas coisas, continua fazendo. Glória a Deus. Ah, mas porque o irmão está fazendo? Não, mas você continua fazendo. Ah, porque o irmão não faz. Ah, mas você continua fazendo. Aleluia. Aleluia. Aí quando você se dá conta, quando você está andando pela carne, você começa a pegar os costumes da carne. Fazer a obra relaxadamente. Começa a chegar no culto na metade. Ah, hoje eu vou depois do louvor. Eu falo isso porque eu já vivi na carne. Eu não queria compromisso com Deus. Então, se eu não queria compromisso com Deus, com a obra de Deus, eu estou vivendo na carne, não estou vivendo no Espírito. Eu falava: vou chegar no meio do louvor, que logo vem a palavra, acabou o culto, eu vou embora. Ou então você fala assim: ah, eu posso chegar atrasado, porque lá tem mais pastores, porque lá tem mais ministros, porque tem mais diáconos. Eu posso chegar atrasado no culto, porque vão ter outras pessoas que fazem. Mas salvação é individual, não é coletiva. Verdade. Aleluia. E quando eu ando no Espírito, meu irmão não anda no Espírito por mim. Eu tenho que fazer minha parte. Glória a
Independente, vai ter 15 pastores, não sei quantos. Isso aí não é só para quem tem cargos eclesiásticos dentro da igreja, não. É para você também que é membro. Aleluia. Porque quando você serve a Deus de qualquer maneira, também você está andando na carne, você não está andando no Espírito. Aleluia, Deus. Precisamos viver intensivamente o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Precisamos acordar todos os dias e falar: Espírito Santo de Deus, vamos comigo. Preciso andar contigo. Porque senão, se a gente não convidar o Espírito Santo para andar com nós todos os dias, quando nos damos conta, andamos pela carne. Aí vem o dia da dificuldade, e essa dificuldade demora de ir embora. Aí você quer andar em espírito. Você quer chegar cedo nos cultos. Você quer sentar na primeira cadeira. Você fala: ela me veio e por irmão falar comigo, mandar uma profecia sobre a minha vida. Aí no dia da dificuldade você vem: não, eu quero fazer uma faxina na igreja. Aí no dia da dificuldade, que eu preciso que Deus fale comigo, eu quero ser um membro exemplar da igreja. Aleluia. Aí chegou o dia da bonança, né? Tá tudo bem lá em casa, tá tudo bem no serviço. Hoje eu posso chegar atrasado, eu tenho direito de chegar atrasado no culto. Eu tenho direito de chegar depois porque tem outros lá que me cobram. Mas você tem que dar o exemplo. Você tem que fazer a sua parte com Deus. Aleluia. Se o seu irmão vai fazer, aí ele e Deus. Também não fica criticando. Cada um presta conta de si mesmo para Deus. Verdade, Deus. Cada um vai ter um tete a tete com Deus. Se ele não estiver fazendo por algum motivo, é problema dele e Deus. Você não pode ficar carregando ninguém no colo. Você carrega bebê. Começou a andar e nem ele quer ficar mais andando no colo. Temos que parar com esses costumes de dentro da igreja de querer fazer as coisas porque o outro faz ou porque o outro não faz. Temos que pegar, agarrar a causa e falar: eu vou fazer independente de quem estiver fazendo, independente de quem estiver olhando. Porque não tem jeito de você fazer as coisas quando ninguém estiver olhando. Porque um dia você vai ser pego de surpresa. A apóstola mesmo, ela não avisava os dias que ela vinha de culto. Quantas vezes pegou gente de surpresa? Por quê? Porque estava acostumado a fazer as coisas quando alguém estava olhando. Aleluia. Mas é por quê? Porque estava fazendo as coisas pela carne. Quando eu faço pelo Espírito, é automático. Aleluia, Deus. Quando eu chego no culto, que eu não chego já aqui, que já começou por algum motivo, que eu chego cedo, é automático, eu já vou direto no fundo e fazer meus afazeres. Independente se alguém tem a escala, independente se fez ou não, eu vou fazer a minha parte. Aleluia. Cada um tem que fazer sua parte com Deus. Se queremos viver em espírito, temos que andar assim. Porque senão a gente vai começar a andar como um corpo, que cada membro quer ir para o seu lugar. Não tem como uma perna querer ir para frente e a outra para trás. Você não vai sair do lugar, né? Porque vai ficar uma brigando contra a outra. Que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 12. Aleluia. 1 Coríntios 12, 12. Assim como no corpo há muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois também num só Espírito fomos batizados em um só corpo, tanto os judeus como os gregos, tanto servos como os livres, e a todos no mesmo Espírito foi dado de beber. Pois o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão e não sou do corpo,
nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estariam os ouvidos? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora colocou Deus os membros no seu corpo, cada um como quis, e todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Mas os membros do corpo que aparentam ser mais fracos são necessários. E os membros que são considerados como os menos honrosos do corpo, esses são os maior honra, revestidos. E os nossos menos decorosos têm maior decoro. Os que são apresentáveis não têm necessidade, mas os que são apresentáveis não têm necessidade, mas Deus juntou o corpo, dando maior honra ao membro que tinha falta dele. Aleluia! Para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham cuidado igual uns com os outros, de forma que, se um membro sofre, os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, os outros membros se alegram. Vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. Ou seja, nessa última parte aqui fala que se o meu irmão está triste, eu fico triste também. Ou seja, se eu tenho o Espírito, se eu falo que tenho o Espírito Santo, mas ando pela carne, só ando cabisbaixo, triste, reclamando, eu vou contaminar o meu irmão. Aleluia! Automaticamente o corpo vai começar a aparecer as suas dores. Ou seja, meu irmão, de repente, Deus está mandando você andar em espírito, você está andando pela carne, você está atrapalhando o corpo de andar. Nós temos que aprender tomar vergonha na cara mesmo e andar só em espírito. Aleluia! Porque se a Bíblia fala que eu tenho que andar em espírito, por que eu saio daqui e vou andar pela carne? Ô glória! Porque eu saio daqui e vou querer fazer o que eu quero, não o que o Espírito Santo de Deus me determina. Aleluia! Você tem que se pensar, será que o corpo não está andando porque eu estou atrapalhando? Por diversas vezes, se cada um fizer a sua parte com Deus, o corpo vai sair a milhão. Mas se toda hora você tiver que parar para levar um órgão do seu corpo para o médico para tomar uma injeção, esse corpo nunca que vai sair do lugar. Aleluia! Nada para você, tá bom? Eu só reclamo, vai pro médico. Aí vai lá, toma um remédio, volta, daqui a pouco é outro órgão. Como um corpo, aleluia, temos que aprender a cuidar uns dos outros. Não maltratar uns aos outros. E automaticamente também os membros do corpo tem que tomar vergonha e não qualquer coisinha fala, eu vou sair desse corpo, eu vou sair da igreja. Não, mas você é um corpo. Você já viu algum órgão sair de dentro do corpo e sair andando sozinho? Aleluia! Aquele irmão me maltratou, ele fez aquilo, eu vou sair da igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou fazer mais a obra. Automaticamente você está se pondo fora do corpo. E além disso, você quer ser o médico, você quer saltar de dentro do corpo. Aleluia! Eu não preciso da mão esquerda porque eu tenho mais força na direita. Só que vai chegar um dia, como que você amarra um carcaço? Aí você fala, vixe,
aquele irmão. Não se sinta menosprezado dentro de um corpo da igreja, porque você às vezes, eu não tenho um cargo, não tenho nada, não. Todos dentro do corpo da igreja, eles têm suma importância para que o corpo ande. Verdade, Deus. Aleluia. Às vezes, de repente, você queria ser tanto aquilo, tanto outra coisa. Eu quero ser um pastor, eu quero ser aquilo. Mas quando você andar em espírito, as coisas para a sua vida vai vir na hora certa. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser na hora que você Aleluia. termina. Verdade. Às vezes a pessoa pede muito, fala assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí você vai dar uma função para a pessoa, aí a pessoa entra na função e cai o desempenho. Aí você não entende. Aleluia. Ou muitas outras falam assim, agora você é pastor, é isso e aquilo. Não. É só mais uma responsabilidade a mais. Mas os deveres continuam os mesmos. Eu não tenho que deixar de fazer nada porque Deus me deu mais uma função. Eu tenho que fazer mais uma função além do que eu estava fazendo. Verdade. Eu posso deixar de ser um diácono porque eu sou um pastor agora. Eu tenho Aleluia. que ser um diácono e um pastor junto. Porque isso e aquilo. Não. Não podemos ser considerados como os melhores membros do corpo, mas sim aquele órgão que vai ajudar o corpo a andar. Se eu ficar pensando que eu sou o melhor órgão desse corpo, o corpo não vai andar. Porque a Aleluia. minha parte eu não vou fazer. Aí eu vou andar pela carne. Então eu tenho que viver pelo Espírito. Que possamos viver em Espírito todos os dias nas nossas vidas. Perfeito, ninguém vai ser. Só teve um. Mas será que pelo menos você está tentando andar em Espírito? Aleluia. Às vezes você fala assim, mas é muito difícil, isso aí não é pra mim não. Né? Ou então, eu não quero a responsabilidade da igreja não, tem que andar certinho. Engraçado que na hora da bênção você quer certinho, quer faltando nada, você quer do jeito que você pediu, e um pouco a mais. Isso é um dos motivos de andar na carne. Quando a gente andamos em Espírito, deixamos de viver as nossas vontades. Porque muitos de nós não gostaria de estar no quentinho em casa, debaixo das cobertas, nesse frio. Mas aí lembramos que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não posso mais ficar pensando em mim mesmo. Eu tenho que começar a pensar em Espírito. E quando eu ando em Espírito, quando eu ajudo o corpo a andar, esse corpo fica cada vez mais forte. Aleluia. Agora, quando eu atrapalho esse corpo de andar e eu começo a contaminar as pessoas que estão em minha volta, isso é um sinal que você está pensando em si mesmo. Por diversas vezes, pessoas estão desanimando, estão desacreditando nas promessas de Deus, porque ela andou um pouquinho com você. Fala, para mim ser que nem ele, reclama, só murmura, só dá triste, eu fico do jeito que eu estou. Aleluia. Aí você prega para as pessoas, você vai para o encontro com Deus, você chega lá e fala, Deus transforma, você dá o testemunho, aí chega no culto aqui, a pessoa vê você. Ou você está assim, ou você está quase caindo para trás, jogado na cadeira. Isso não é viver em Espírito. Quando a gente vivemos em Espírito, não viemos aqui por uma obrigação. Viemos aqui porque gostamos mesmo. Glória a Deus, Eu venho aqui na igreja porque eu gosto. Quando
consigo vir, eu já fico imaginando, essa hora aconteceu isso. É automático. Isso é Aleluia. viver em espírito. É a mesma coisa. Você costuma trabalhar vários encontros. Quando você não vai, você fica o final de semana toda. Essa hora está acontecendo isso. Essa hora, será que atrasou hoje? Não, vai acontecer isso. É automático. Agora quando você começa, vixe, esqueci que tinha isso no culto. Vixe, esqueci que tinha mais aquilo no encontro, porque você está começando a viver na carne. É Deus, verdade. Agora quando você está começando a fazer as coisas no automático, quando você está vivendo intensamente pelo Espírito, quando você vive em Espírito, você começa a fazer em automático as coisas. Aleluia. Quando você se deu conta, você fez até além do que estava programado para você fazer. Vamos viver em Espírito. Eu confesso a vocês que quando eu comecei a falar em línguas, foi num evento, 3 dias sendo ministrado ali, 3 dias, pra você ter noção, era o cara que ia ministrar a palavra, para ele conseguir, ele demorava 2 horas, porque quando ele ia falar, o Espírito Santo vinha e ele ficava. Isso é viver em Espírito. Não é você fazer, porque o Espírito Santo ele não surpreende. Você não precisa ter um cronograma assim, né? Falar, ó, preciso ter meio, começo e fim. O Espírito Santo, quando você anda sobre o Espírito, ele vai te direcionar e de repente ele muda o percurso da situação até a palavra. Por diversas vezes eu preparei a palavra de uma forma, quando penso que não, se entra em outra palavra, mas por quê? Porque quando você vive em Espírito, ele te direciona para outros caminhos ali também. Aleluia. Quando você vive pela carne, você fala, eu não. Eu já estudei essa palavra, vai ser essa. Eu não vou mudar não, Deus. Temos que parar um pouco de fazer as nossas vontades e fazer as vontades do Espírito. E você pode ter certeza que os dias serão melhores para vocês. Aleluia. Você vai ter dias de paz. Não sou eu que estou falando, não. Está aqui na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Você vai ter dias de gozo. Você vai ser feliz. Você vai parar de ser amargurado. Mas precisamos viver em espírito para isso acontecer. Aleluia. Amém? Que nesta noite vocês possam deixar gravada essa mensagem na vida de vocês. Aleluia. E que vocês venham andar pelo Espírito todos os dias. Convido vocês a se levantarem um pouco. Vamos orar intensamente, vamos Glória. chamar a presença do Espírito Santo para que venha sobre nossas vidas nessa noite de hoje e que ela nunca saia da nossa vida. Vamos louvar, vamos se prostrar diante de Deus para que possamos deixar a carne e viver em Espírito a partir de hoje, mas somente em Espírito. Fechem os seus olhos, vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, tantas pequenas, diante da tua grandeza. Quis viver, o coração sente, como responde minha mente. Som da glória, exposição, deixa, Senhor, senão eu razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode ser
Eu te convido nessa noite, você que já tem um tempo já que não consegue sentir a sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ou você por algum motivo que deu lugar a esse começou a andar pela carne, e a partir de hoje a gente viemos andar em espírito. Quero chamar os pastores, evangelistas, missionários. Não fiquem com vergonha não, porque por diversas vezes a gente fazemos a vontade da carne e ficamos e deixamos de andar em espírito. É só para você mesmo que quer falar, eu quero andar com Cristo, eu quero viver em espírito. Venha ser ministrado nessa noite.